Boa noite. Eu já estou sentindo um cheiro de 2020. Na verdade, eu senti mais do que um cheiro, eu senti a atmosfera que nós vamos viver em 2020. Quantos estão comigo nisso? A atmosfera de 2020 já está presente. Eu quero que você abra comigo o livro de Apocalipse, capítulo 4. Nós vamos ler Apocalipse 4, do verso 1 ao 11. Depois dessas coisas, olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. Diga comigo, uma porta aberta no céu. Como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo: sobe para aqui. Olha para o seu irmão e diga para ele: sobe para aqui. E te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Diga para ele: sobe para aqui. E te mostrarei o futuro. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado, e esse que se acha sentado é semelhante ao aspecto a pedra de jaspe de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante ao aspecto esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciões vestidos de branco, cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes cheios de olhos, por diante, para frente, e por detrás, para trás. Diga: olhos para frente, olhos para trás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Diga comigo: olhos. Ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciões prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Pai das luzes, Pai da glória, Criador excelso, ao Rei eterno, imortal, invisível e Deus único, que habita na luz inacessível, acima de todos os tronos e domínios. Invocamos a Tua presença nesse dia, e enche o nosso futuro com o Teu propósito, com a Tua vontade, aqui na terra, como no céu. Visita as nossas famílias hoje, cada ente querido, poupa-os e guarda-os. Livra-os do mal, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Em nome de Jesus. Olhei, diante de mim estava uma porta aberta no céu. Uma nova atividade
acontecendo nos céus. A verdade é que existe algo novo acontecendo no céu, e a sua promoção está ligada à sua capacidade para subir e atravessar essa porta de transição, para uma nova unção e uma nova temporada de colheita. Há uma porta aberta, há uma voz chamando, dizendo: sobe para aqui, que eu vou lhe mostrar as coisas que estão para acontecer. Deus está chamando o seu povo para subir, está chamando o seu povo para um novo nível de consagração. A nova década exige de você uma nova postura, uma nova posição, uma nova estratégia. Há uma porta aberta no céu. João olhou e viu uma porta no céu. Não era uma porta na terra, porque é do céu de onde vem a realidade da terra. Há um portal disponível no reino do Espírito para a sua situação hoje atual. Em seguida, João ouviu: vem até aqui e eu vou te mostrar o que deve acontecer depois disso. Ele iria ver as coisas por vir, o código das eras. O código das eras. Está chegando um novo nível elevado de percepção profética, de entendimento, de compreensão, de revelação, de discernimento. A habilidade de fazer leituras claras, clássicas, objetivas, além do que se mostra à superfície, mas na verdade entendendo as subjetividades, aquilo que está presente, mas que não aparece. Há muita coisa presente no ar, e a habilidade profética é você capturar o que está no ar. A guerra acontece no ar, naquilo que chama-se espectro eletromagnético, o príncipe da potestade do ar que opera nos filhos da desobediência, e o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e o sétimo cálice da ira foi derramado no ar. Por que no ar? É porque no ar é por onde essas ondas sonoras estão chegando até você, as ondas de televisão estão chegando a você. O mundo espiritual é o Wi-Fi. Esta é a hora de ver, ouvir e ir através da porta aberta. Olha para a pessoa do seu lado, seriamente. Não faz aquele tom de peixe morto, olhar de peixe morto, querendo parecer profeta. Você não precisa disso. Só diga para ele: existe uma porta aberta para você. Diga para ele: sobe para ela, porque você vai ver o futuro. Em 2020, você está entrando em uma nova dimensão de autoridade. Eu senti minha autoridade crescer esses dias, nesse final de ano. Quando você é testado e passa por provas, você é refinado, e isso lhe qualifica para exercer domínio e autoridade. Toda a autoridade é fruto da obediência. Quanto maior é a sua obediência, maior é a sua autoridade. Como diz o apóstolo Paulo: uma vez completa a vossa obediência, estáis prontos para punir toda desobediência. Uma vez completa a vossa submissão, estáis prontos para punir toda insubmissão. Jesus está sentado no trono do universo, porque Ele foi elevado sobre todas as coisas, porque obedeceu, tomou forma de servo, e não teve por usurpação ser igual a Deus, mas foi obediente até a morte. Pelo que o Pai lhe deu um nome que está sobre todo nome, para que ao seu nome se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Deus aprendeu a obedecer. Incrível, o Todo-Poderoso aprendeu a obedecer. A Bíblia diz que ele aprendeu pelos sofrimentos a obediência. Há uma unção atualizada sobre você, e as coisas que lhe atormentam e lhe perseguem e se agarram a você vão cair. O céu está lhe chamando para cima: sobe para aqui, sobe aqui. É tempo de uma maior intimidade, de uma maior proximidade com a divindade. É tempo de descobrir Deus. Oséias diz: vinde, conheçamos o Senhor.
Deus quer se revelar, Deus quer se mostrar, Deus quer se apresentar ao seu povo. Esses dias e a próxima década será o tempo de maior revelação, explanação, conhecimento de Deus em toda a história até os dias de hoje. A glória do Sinai vai se revelar na terra de uma maneira diferente daquela que foi revelada naquele monte que fumegava como fogo. O Emanuel, o Deus conosco que andou no primeiro século, vai se revelar a nós de uma maneira diferente. Nós somos privilegiados de viver nesse tempo. Há algo querendo aparecer, algo prestes a se manifestar. Os anjos estão em movimento. Você sente eles aqui? Você não precisa ser místico, você só precisa acreditar no que a Bíblia diz, que os anjos do Senhor se acampam ao redor dos que o temem e os livram do mal. Quantos temem a Deus? Eu quero dizer, existe mais anjo aqui do que gente. Tem até um auditório ali cheio de gente também ali. Nós precisamos fazer essa transição rápido, já estamos em caminho. Mostra para nós aí, o povo, lá no auditório. Dá um brado de vitória aí no auditório. Não dá para ouvir, gente, é bem acústico lá. E tem uma outra reunião aqui no salão do lado, só de adolescentes. Deus está lhe entregando os códigos que darão acesso ao que o céu quer lançar na terra. O que está querendo aparecer na sua vida? Nós temos que acessar essa porta. No meio do trono, à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás, e 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos, ao redor e por dentro. Olhos por diante e por detrás, olhos ao redor e olhos por dentro. Visão 20/20 é ver para frente, para trás, para os lados e para dentro. Ver para frente, enxergar o futuro, ver as perspectivas, as oportunidades, as possibilidades, fazer esses alinhamentos, ver para trás, enxergar o passado que precisa ser corrigido e entender que ninguém chega lá na frente se não tiver uma história que foi construída, que tem rastro, que tem memória. Ver para os lados, se entender socialmente, se contextualizar, entender a visão e a perspectiva do outro, ver para dentro, se introspectar, se perceber, se discernir, se conhecer. Eu quero falar um pouco hoje sobre os últimos olhos, que são muitos olhos, que estão apontados, mirados para dentro. Olhos para dentro. Paulo diz em Efésios capítulo 1, não cesso de dar graças a Deus por vocês, fazendo menção de vocês nas minhas orações, para que o Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo vos conceda o espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos dos vossos corações, para que vocês saibam qual é a esperança do vosso chamamento, qual a riqueza da glória da vossa herança nos santos, qual a suprema grandeza do seu poder, que ele usou ao ressuscitar Jesus Cristo dentre os mortos, e o deu à igreja, a plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas, para ser o cabeça sobre todo principado e sobre toda potestade. Paulo está falando que Deus nos deu olhos no coração. Diga comigo, olhos no coração. Diga, olhos do coração. É olhos que enxergam, que se percebem, que se entendem, mas está falando sobre 3 palavras. Olhos do coração, para saberes qual é a esperança da vossa vocação, do vosso chamamento. Diga comigo, vocação. Diga, o propósito para o qual eu existo. A riqueza da glória da vossa herança. Diga comigo, herança. Diga, aquilo que eu recebo gratuitamente, por ser filho de Deus. E a suprema grandeza do seu poder. Diga, poder. Diga, capacidade de vencer obstáculos, tentações, crises e dificuldades. Nós estamos falando, portanto, de identidade. Vocação tem a ver com o que eu fui chamado a fazer. Herança com o que eu fui destinado a receber. Poder com a capacidade de vencer meus inimigos.
Olhos para dentro, olhos do coração, porque visão é mais do que o olho vê, é o que o coração enxerga. Ontem eu estive num evento e desde a porta eu fui recebido com muita honra. Mas não é sempre assim, não foi sempre assim, e às vezes não é assim. Há pessoas que fazem de conta que você não existe, que elas não te enxergam. Já viu alguém que te olhou assim e falou assim, ele não está aí? Quantas se sentiram invisíveis? Quando nós íamos jogar futebol, quando eu era criança, eu tinha uns 12 anos, meu irmão mais velho tinha uns 15, então 2 pessoas iriam escolher quem ia jogar de cada lado, e eu sempre ficava por último, meu irmão era sempre o primeiro. Ele era assim, um bom jogador de futebol, eu era um mediano jogador de futebol, então eu sempre fico, quantos já ficaram por último aqui, em alguma coisa da vida? Eu sei como você se sente. Quantos de vocês se sentiram esquecidos, insignificantes, não vistos ou percebidos? Quem queria somente a atenção de alguém, um amigo, um cônjuge, um irmão e simplesmente foi deixado de lado? Desapercebido, não notado, imperceptível, invisível. Jesus sabe como você se sentiu, você sabe por quê? Porque naquela cruz ele se sentiu invisível. Ele disse, Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe do meu salvamento as palavras do meu bramido. Jesus se sentiu solitário, pela primeira vez em todos os aions, em toda a história. O Filho ficou separado do Pai. Porque a multidão dos meus pecados estavam sobre Ele. E são os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. Mas para nos unir e nos conectar de volta, Ele tomou sobre si as nossas dores. E por isso, por suas chagas, nós fomos curados. Se você veio doente aqui hoje, eu quero lhe dizer, a obra da cruz é muito maior do que simplesmente você ir para o céu depois que morrer. Ela está em execução agora. Seja curado no seu corpo, seu diagnóstico está sendo revertido hoje. Há uma inversão, aquilo que era contra você está se tornando em seu favor agora. O carpinteiro de Nazaré está vivo, está sentado à destra da majestade nas alturas. O valor do seu sangue, do seu sacrifício está sendo cobrado hoje. A conta sua está paga, não somente do perdão dos seus pecados, mas Ele está sarando todas as suas feridas emocionais e físicas. Se você crê, em nome de Jesus, me ajuda aí. Você já se sentiu invisível? Os homens de Deus na Bíblia passaram por solidão e anonimato. Davi, você lê os Salmos, você vê as angústias de um homem que sabia derramar seu coração diante de Deus. Davi ficou invisível, ele era um pastor invisível de ovelhas, um pequeno rebanho. Quando ele aparece para lutar contra Golias, ele ainda fala para Saul, eu sou Davi, filho de Jessé, de Belém. E para Saul ele não estava dizendo nada. Quem é Jessé? A mesma coisa dizer, eu sou fulano, filho do Zezinho, que mora lá no Setoquê. Mas matar um gigante deu visibilidade a Davi. Seu gigante surge na sua vida para que você tenha visibilidade. Moisés ficou 40 anos no deserto, esquecido, invisível. Paulo, quanto tempo invisível. Mas fique sabendo que Deus sempre nos vê. Nenhum de nós é invisível para Deus. Ele nos vê com a sua visão 20/20, aquele olhar de fogo. E Ele não nos vê como pecadores. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. Ele vê você no seu melhor momento.
Ele tem uma fotografia do seu futuro. Ele está pintando um quadro para você, onde você vai morar. E esse quadro é belo, é extraordinário, é formoso, porque Ele é um Pai de amor. Então Deus está pintando todas as maiores e belas possibilidades que podem acontecer sobre você. Você só tem que dizer sim ao que Ele disse sim. Você só tem que dizer amém àquilo que Ele disse amém. Você só tem que concordar. A oração é concordar com Deus. É orar a Deus. Quais são as orações que o Senhor quer que eu faça para o Senhor responder? Deus inspira o nosso coração para fazer orações que Ele quer responder. Elas vêm como insights. Mas por que Deus precisa nos inspirar para orar? É como Jesus chega para o cego e diz assim: o que você quer? O cego diz: eu quero um cão guia. Você pode me dar uma muleta nova? É o óbvio. Deus quer que você diga o que você deseja. O que você deseja? Pergunta ao seu irmão: o que você deseja para 2020? Eu quero me casar. Isso é muito pouco. Eu quero uma casa nova, uma casa própria. Isso é muito pouco. Seus olhos estão muito presos. Isso é consequência de uma vida poderosa e plena. Isso vem atrás de você como um reboque. Começa a seguir o Espírito Santo de Deus. Você vai ver. Começa a seguir Jesus, o Pai. Você vai ver que muitas pessoas vão querer casar com você. Quando eu era solteiro, tinha muitas pessoas querendo casar comigo. Tinha uma fila de muita gente querendo casar comigo. Eu gosto do que alguém diz: sucesso é aquilo que você atrai pela pessoa que você se torna. Sucesso não é algo que você procura, é algo que procura você quando você é a pessoa transformada. Então coisas começam a conspirar, o mundo espiritual está... Você toma até umas decisões que parecem erradas e dão certo. Porque você está com o coração certo. Você tem um coração alinhado. Então Deus te vê e fala: eu vou te contemplar. Você pode até errar em algumas coisas, mas isso vai virar em bem, vai tornar em coisa boa. Ei, eu vim aqui para lhe dizer que quando você se alinha com o coração de Deus, qualquer coisa que aconteceu no seu passado de ruim vai converter-se para o bem daqueles que o amam. Me ajuda aí, você pode fazer melhor. Diga para o seu irmão: sorria, Deus está olhando para você. Deus está te filmando agora. A Bíblia diz em Provérbios 15:3: os olhos do Senhor estão em toda parte, observando atentamente os maus e os bons. Salmo 32, verso 8: instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, sob as minhas vistas, sobre os meus olhos te darei conselho. Salmo 33, verso 13 e 14: o Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens. No lugar da sua morada observa todos os moradores da terra. Esteja certo, Deus te vê. Mas a pergunta é: você se vê? Você já ouviu a expressão vê se te enxerga? Olha para você e fala assim: vê se te enxerga. Sócrates dizia: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te a ti mesmo. Nós temos aqui o Red Academy, que é uma parceria que nós temos com o Marcelo Antunes. E nós temos aqui um grupo de pessoas que nós super indicamos, que são pessoas que trabalham com crescimento, Márcio Michele, uma turma de gente que a gente indica. Agora nós estamos criando o grupo de psicólogos que são assim, chancelados pela nossa liderança para atender as pessoas. Porque se você cair na mão de um psicólogo progressista, você vai dar ruim para você, irmão. Então nós estamos criando uma lista de pessoas que nós indicamos para ministração em qualquer sentido, desde psicologia à perspectiva do coach, etc.
E o Red Academy tem uma estrutura de autoconhecimento, com vários testes em que você começa. É tempo de se conhecer. É tempo de saber qual é a sua força, qual é a sua fraqueza. Humildade é reconhecer sua fraqueza. Não é diminuir a sua força. Tem gente que pensa que é humilde diminuindo a força que ele tem. Isso não é nada de humildade, isso é burrice, estupidez, idiotice. A falsa humildade é puro orgulho. É preciso abrir seus olhos de dentro, seus olhos do coração. Quando nós somente podemos enxergar os outros, é quando nós nos enxergamos. Enquanto isso, nossos olhos ficam procurando por nós. E às vezes temos lentes distorcidas sobre nós, quem somos. Se ver é tão importante, porque quando somos invisíveis para nós mesmos, nós imploramos por atenção. Daí passamos a fazer propaganda, passamos a maior parte do tempo fazendo coisas para ser vistos. Você já viu alguém que quer ser visto? Eu mandei um vídeo para o Marcos César hoje, quando tive coragem de postar, sujeito com sapato vermelho de um lado, sapato amarelo do outro, e de repente ele dava uma olhada para uma senhorita assim, e pá, caiu com a cara na lama, e a mulher ficou olhando para ele, tentando manter a pose. Você já viu alguém tentando manter a pose? Já viu alguém com pose? Já viu alguém que vive tentando parecer interessante, ao invés de ser interessado? Moça, não case com um sujeito que vive fazendo pose. Sai de sapato alto, põe essa boca cheia de batom no pó. Mas por vezes, eu vejo pessoas atrás de holofotes, de festas, do glamour, da visibilidade, da selfie com os artistas mais famosos, para colocar no meu Instagram, para eu me sentir mais importante, porque eu estou fotografado com alguém. Ei, seja você importante. As pessoas importantes têm que sair do nosso meio, onde as pessoas vão, tira uma selfie comigo. Eu não estou dizendo que você não pode tirar selfie com pessoas importantes. Eu estou te dizendo que se você não perde uma oportunidade para isso, sua autoestima é baixíssima. John Maxwell é uma pessoa que me influenciou por muito tempo. E eu não tenho uma foto com John Maxwell, apesar de ter recebido ele em Brasília e andar com ele 3 dias. Eu falei, não vou tirar uma foto com ele. Vou esperar ele pedir para tirar uma foto comigo. Mas não deu certo. Ontem eu fui ver meu amigo Cláudio Duarte vai estar aqui na sexta-feira. Ele estava fazendo um evento lotado, o centro de convenções, dois momentos. E todo mundo querendo tirar foto com ele. Eu cheguei lá, você quer tirar uma foto comigo? Aí brinquei, saí, depois a gente conversou um pouco. Aí eu fui embora sem tirar foto, ele me chamou para tirar uma foto com ele. E qual é o ponto? O ponto é que o fato é que a gente é importante, à medida que a gente se vê importante. Então melhora a sua postura, senta direito. A autopromoção é um decréscimo. O problema de algo com grande oferta é que o preço fica baixo demais. Grande oferta e baixa demanda significa preço baixo. É sexta-feira, Friday, todo dia. Ei, eu estou em promoção. Olha para mim. Vê se te valoriza. Quando alguém não olha, não é assim que se trata uma dama. Psiu vai te catar.
Vai procurar a tua turma. Já começou errado. Enquadra o sujeito. A igreja de Laodiceia, Jesus disse: compra de mim colírio para ver. Esse barulho foi combinado também? Visão 2020 é ver para frente, para trás, para o lado e para dentro. Mas não dá para ver para dentro quando eu vivo no smartphone. Não vemos ninguém quando ficamos vidrados em nosso telefone. É preciso corrigir o olhar, a perspectiva, o ponto de vista. Jesus disse: vocês estão dizendo que a colheita vai demorar 4 meses. Erga os seus olhos. Jesus disse: quando todas essas coisas acontecer, guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, não fica aí tremendo. Levanta a sua cabeça, olha para cima. Porque a vossa redenção se aproxima. Muda o seu olhar, muda o seu foco. Não fica prestando atenção nos desastres, nas coisas ruins que acontecem. Olha para cima. Eu levo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Porque aquilo que você vê constantemente vai te nutrir, vai te fortalecer e vai construir o seu sistema de crenças. Veja Davi, ele olhava para Golias, ele não olhava para Golias com medo. Por quê? Porque ele dizia: esse sujeito não tem aliança com Deus, ele é incircuncidado. Ele não tem circuncisão, ele não tem aliança, ele está desprotegido, coitado dele. Eu venço ele com as 2 pernas quebradas. Vem, fica sentado ali com a funda, vem. Por quê? Porque Davi não estava olhando o tamanho de Golias. Davi estava olhando a perspectiva da aliança que ele tinha com Deus. Então, se eu estou com aliança com Deus, se Deus é por nós, eu vi uma porta aberta no céu. Sobe para aqui que eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer. Agora, é tão importante enxergar bem para dentro, porque isso vai condicionar o que nós vemos para fora. Lembra deles no caminho de Emaús? Eles estavam tão frustrados. Por quê? Porque os seus desapontamentos e desilusões cegaram os seus olhos. Há pessoas que veem a vida pelo viés da sua dor. Eles estão focados na decepção, eles estão focados na dor. No caso deles, ali em Emaús, abriram-se os seus olhos quando eles partiram o pão. Partiram o pão e seus olhos abriram. Próximo domingo vai ser Santa Ceia. E nós vamos partir o pão. E os seus olhos vão se abrir. Realidades novas vão ser vistas. Percepções que você nunca teve vão ser enxergadas. Vão ser percebidas, vão ser discernidas. Mas no caso dos escribas e doutores da lei, sua doutrina cegou os seus olhos. Se eu ficar concentrado nesse barulho, eu vou ficar sem visão. O profeta Isaías diz: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Quem creu em nossa pregação? Imagine, você está sentado num lugar e o verbo senta do seu lado e você não está nem aí. Imagina um sacerdote que foi apresentar Jesus com 8 dias, apresentou Jesus naquele rito de vamos fazer logo porque tem que apresentar outro, então vamos fazer. Imagina que o verbo eterno, o Filho de Deus, o Todo-Poderoso, estava nas mãos de um sacerdote que o circuncidou no 8º dia, de uma maneira mecânica e simplesmente automática, sem perceber o que realmente estava acontecendo. A religião é isso. Levanta as mãos, o cara. Não é um assalto, é adoração. É tudo assim muito automático, muito quadrado, muito formatado, muito dentro de fórmulas. Tem gente que pensa por formas e fórmulas. Imagine alguém esbarrando em Jesus. Imagine alguém sentando ao lado do Messias e não o viu. A Bíblia diz em Lucas capítulo 19, quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. E
dizendo: se tu conhecesses ao menos nesse dia o que poderia te trazer a paz, mas agora isso está oculto aos teus olhos. Diga comigo: oculto aos teus olhos. Pois sobre ti virão dias em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras por todos os lados, e te apertarão o cerco, e te arrasarão, e os teus filhos dentro de ti não te deixarão pedra sobre pedra, porque não reconheceste a oportunidade da tua visitação. Oculto aos seus olhos. Você conhece alguém cego? Você conhece alguém que está tomado de pontos cegos? Jesus foi frequentemente despercebido pelas pessoas, mas ninguém que queria ser visto por ele foi ignorado. Ele viu o luto da mulher de Naim, que perdeu seu marido, perdeu seu filho. Ele viu Zaqueu em cima da árvore. Ele viu o paralítico no tanque de Betesda. Mas usando os textos do profeta Isaías, Jeremias e Ezequiel, Jesus disse que o olhar dos religiosos dos seus dias estava comprometido. Diga comigo: olhar comprometido. O que é uma cegueira? É um ponto de vista fechado. Uma cegueira é você enxergar dentro de um ponto e não conseguir ver o resto. Faça assim com as suas mãos, feche os seus olhos. Você tem uma visão do Evangelho e você acha que a visão do Evangelho que você tem é tudo que você está vendo. Quando você tira a mão, o que você vê? Você vê muito mais. Há muitas pessoas que pensam que a cruz é simplesmente a ação de Deus de perdoar nossos pecados para que nós possamos ir para o céu. O Evangelho se resumiu no seguinte: Jesus morreu para você ser perdoado, para que você fosse morar no céu. Ei, a cruz é o seguinte: a cruz é a determinação de Deus, de uma vez por todas, de lidar com todo o problema do mal no mundo. Na cruz, Jesus estava trazendo a solução final para a questão das trevas. A cruz é o golpe final sobre Satanás e sobre todas as hostes da maldade. É o fim da história para a escuridão, porque para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Mas eles estavam cegos, cegos pela sua justiça própria, cegos pela sua religião, cegos pela sua teologia. Cegos pela teologia? Eu conheço gente que tem um ponto de vista teológico, ele enxerga isso, e ele quer falar hoje só da graça, e é graça, e é graça, e é graça. E ele não consegue perceber que o Evangelho é graça, mas o Evangelho é reino, e o Evangelho é salvação, e o Evangelho é cura, e o Evangelho é libertação. O Evangelho foi resumido dentro de uma perspectiva única, e essa graça se torna perigosa, porque ela não entende os conceitos com que o mundo foi formado. A graça não modifica a lei da gravidade. Se eu botar o pé aqui, eu vou cair. A graça não modificou a lei da gravidade do pecado. Se você pecar, você vai se machucar. Quantos me entendem aqui hoje, em nome de Jesus? A Bíblia diz, em Mateus capítulo 13, vamos lá, verso 14, que diz aí? E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz, vamos todos juntos? O que os impedia de ver? Jesus disse, antes de tirar a trave do olho do teu irmão, tira o argueiro do olho
do teu irmão, tira a trave do teu olho. Você já viu alguém com a trave no olho? Tem uma foto sobre isso. Eu quero mostrar para você alguém com a trave no olho e o que ele vê. É incrível. Esse é o homem da Bíblia do Sermão do Monte. Ele tem uma trave no olho. E tudo que ele vai ver na vida tem uma trave na pintura. Obrigado. Eu sinto que saiu a trave. O sentimento de superioridade moral é uma trave. Alguém que se sente superior tenta compensar um sentimento de ser inferior. Alguém para se colocar como superior é uma tentativa de exibir algo porque ele sente falta. É, na verdade, cobrir o sol com a peneira. Orgulho espiritual, moralismo e legalismo foi a razão porque os fariseus não viram Jesus. Imagina, eles estavam diante do Verbo e estavam com a Torá aberta e não sabiam que a Torá tinha se encarnado e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Por quê? Porque eles tinham muitas atribuições religiosas, eles estavam muito ocupados. Por quê? Porque eles tinham muita justiça própria. Jesus contou uma história, vamos ler? Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si. Olha só o texto. A uns que confiavam em si mesmo. Eu vou repetir a terceira vez isso e eu quero que você me ajude. A uns que confiavam em si mesmos. Só as mulheres. A uns que confiavam em si mesmos. O rapaz que mudou a tela ali, confia. Cadê a tela? Crendo que eram justos. Olha a outra frase. E desprezavam os outros. Diga, pessoas que confiam em si, e desprezam os outros. Então, dois homens subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu e outro publicano. Verso 11 vai surgir. O fariseu de pé assim orava consigo mesmo: ó Deus, graças te dou que não sou como os demais homens. Olha a oração. O fariseu de pé orava consigo mesmo. O fariseu posto de pé, orava para si mesmo. É a outra tradução. Você já viu alguém que está orando e não está falando com Deus? Ele está falando com Ele? Ou então ele está tentando mostrar o quanto a oração dele é... Orava para si mesmo. Ó Deus, aleluia, oh glória, graças te dou, Senhor, que não sou como aquele homem adúltero, injusto, roubador, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Mas o publicano, estando de pé longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. A justiça própria derruba muitos homens. Nada de errado em jejuar, nada de errado em dar o dízimo e viver com santidade, não ser nenhuma dessas coisas ruins que foi citada. Errado é se achar superior aos outros. Errado é chamar para si.
Errado é viver se comparando. Errado é viver se medindo. Para nós aqui na Comunidade das Nações, nós temos um grande valor, que é o nosso maior valor, é a humildade. E quando você pensa que você alcançou a humildade, você acabou de perdê-la. A humildade é assim: se você pensa que é humilde, o orgulho entrou no seu coração. O fariseu, posto em pé, orava para si mesmo: e agora, o que eu faço? Eu descobri que eu sou um fariseu hipócrita. Se arrependa e depois escreva um livro: eu já fui um fariseu, ou Confissões de um ex-fariseu. Ao se enxergar de verdade, você sabe que precisa da graça de Deus para ser vencedor. A graça é aquilo que falta para você chegar lá. Você tem uma medida que você não alcança, então Deus completa. A graça não é falta de esforço. A graça é dar o melhor de si, sabendo que o que faltar, Deus vai completar. Então você se torna mais compassivo e mais misericordioso com os outros. Diga: Deus, me dá mais compaixão. Diga: Deus, me faz mais misericordioso. Em João capítulo 9, Jesus orou. E ele curou um cego de nascença, num dia de sábado. Jesus esperava o sábado só para curar. Ele tinha uma compulsão para curar no sábado. Ele queria provocar a religião. Então ele curou um cego de nascença. E isso enfureceu os fariseus. Por quê? Porque eles estavam cegos. Eles não conseguiam ver o homem e o milagre. Sua visão valorizava mais as coisas do que pessoas. Eles eram guias de cegos. Eles eram guias cegos de cegos. Eram mais cegos do que o homem que tinha sido curado. Eles eram espiritualmente cegos. E nós? Quais são as traves que existem no nosso olho? Nos nossos olhos? Ter uma trave no olho é ver por um viés de uma dor não resolvida. E tudo que você percebe é a partir da dor. Eu vi uma pessoa, um grande pregador, se transformar num bruxo, porque ele não resolveu uma situação no coração. Então ele enxergava tudo a partir daquela decepção, tudo através daquela dor. Pessoas feridas se tornam pessoas ruins. Se você não aceitar a cura de Deus e liberar o perdão, você pode se tornar um feiticeiro. Você se torna uma pessoa má e cheia de juízos, cheia de sentenças. Você está entrando numa nova década. Faça um favor para você: libere o perdão e ande com o coração puro. Eu achei que eu estava entusiasmado. Antes de ter a visão 2020, nós precisamos ser livres do julgamento. Pense sobre aqueles que você julgou erroneamente e veja-os hoje com uma nova perspectiva. Marcos 8, verso 22, diz que Jesus chegou a Betsaida e lhe trouxeram um cego, rogando-lhe que o tocasse. Jesus, pois, tomou o cego pela mão e o levou para fora da aldeia e, cuspindo-lhe nos olhos, impondo-lhe as mãos, perguntou-lhe: vês alguma coisa? E levantou ele os olhos e disse: estou vendo os homens, porque como árvore os vejo andando. Então tornou a pôr-lhe as mãos sobre os olhos, e ele, olhando atentamente, ficou restabelecido, porque já via nitidamente todas as coisas. Diga: visão 2020. Já via nitidamente todas as coisas. Diga: visão 2020. Verso 26. E depois o mandou para casa, dizendo: ei, não volta para a aldeia não. Olha para você e fala: não entra na aldeia. O texto é claro.
Por que Jesus retirou ele da aldeia antes de curá-lo? A Bíblia diz que Jesus tirou da aldeia, porque a aldeia é o lugar onde você não vai ter a visão. Existem lugares que são lugares onde a sua visão não vai acontecer nunca. Existem tetos, ministérios são tetos. De acordo com a altura do teto, você vai poder voar ou você vai ter suas asas cortadas. Empresas, negócios, a vida é feita de tetos. E de acordo com o teto, você vai ter uma atmosfera. O teto que você resolveu habitar é o teto que vai trazer sobre você um ambiente. Um ambiente. Então Jesus tira o homem da aldeia, leva para fora. E por que ele não o curou imediatamente? Por quê? Porque o processo de V2020 é um processo de transição que foi feito no negócio de Jesus em duas partes. Você não vai enxergar tudo de uma vez, mas você vai enxergando. Diga comigo, enxergando. Não, faz assim, enxergando. Diga, enxergando. É ter esse overview, é enxergar o todo e não enxergar uma parte e achar que todo o seu evangelho é essa sua visãozinha. Eu vejo alguns pregadores que vão pregar o evangelho, e para pregar o evangelho eles pregam uma outra parte do evangelho, despregando outra parte que também é verdadeira. Eu falo, deixa de ser ridículo, prega o evangelho inteiro e não somente uma parte, querendo dizer que aquela outra parte também não é verdade. E eu vou lhe dizer, está cheio desse tipo de gente, com esse chifre no nariz. Ainda bem que é no nariz. O homem não recebeu a visão imediatamente, foi um processo de 2 passos. Ao curá-lo, mandou para casa, recomendando-lhe: não entres na aldeia. Empurra seu irmão e fala: não entre na aldeia. Jesus o tirou da aldeia e falou: não, volta para lá. Eu vou começar a pregar. Você precisa de uma visão. Olhar para dentro é se perceber, se discernir e entender o ambiente onde você vive. Entenda, a microbiologia trata da perspectiva de tratar o ambiente do germe, onde o germe prospera. Então, Louis Pasteur, ele diz: não adianta você simplesmente matar o germe em um ambiente sujo. Você tem que lidar com o ambiente para que o germe não floresça. É como pegar um peixe que está dentro de uma água suja. Vamos dizer que tem um peixe aqui dentro. Então eu tiro o peixe dentro da água que está suja, essa água está suja. Tem um negócio aqui dentro dela, ó. Foi batizada ela. Então eu tiro o peixe doente, vou lá, trato o peixe, curo o peixe. Ponho o peixe de volta na água suja. O que vai acontecer com o peixe? Amigo, você saiu da aldeia, não volta para a aldeia. Se você não cuidar do ambiente, é a greve do lixo em Nova York, Rudy Giuliani, e enche a cidade de rato, tipo coringa, e está lá cheio de rato para todo lado. Chama os exterminadores de rato, eles matam 1.000, 2.000, 10.000 ratos todo dia, e mata rato, e tem lixo e mata rato. Não adianta matar os ratos quando está cheio de lixo a casa. Tem que tirar o lixo para matar o rato, porque em um ambiente de sujeira os demônios vão voltar. Beelzebul é o senhor das moscas, ele está presente onde as moscas estão onde tem lixo. Tira o lixo da tua vida que os demônios vão embora. No lugar de limpeza, demônios não habitam. Me ajuda aí, diga para o seu irmão: sai da aldeia. Qual que é a tua aldeia?
Nós todos estamos numa transição de foco. Diga, transição de foco. Vamos lá, faz comigo esse gesto assim, ó. Águia. Aprender como olhar é um processo. Vejo homens como árvores. Tem gente que vê pessoas como árvores. Tem gente que vê pessoas como coisas. Eu assisti esses dias um documentário, A Dieta dos Gladiadores. Quem assistiu? Eu vi alguém dizendo, nossa, depois que eu assisti aquilo, eu mudei minha vida. Ele nem sabe que tem por detrás toda uma ideologia, todo um pensamento vegano, que é, na verdade, uma agenda. Quer ser vegano, seja vegano, não come carne, mas não exija que ninguém faça o que você não está fazendo, o que você decidiu fazer. Não vai jogar pedra lá no açougue porque está vendendo carne, porque coitadinho dos animais, estão matando os bichinhos. A agenda é tão pesada que estava se dizendo, não faça mais pesquisas com ratinhos em laboratórios, porque depois tem que... Coitadinho dos ratinhos, os ratinhos estão sendo mortos para salvar vidas humanas. A propósito, o que é mais importante? E não é sem protocolos, tem todo um sistema por detrás, onde se poupa da dor, do sofrimento. Existe um processo muito sério sendo feito, levado a sério, para poder fazer essas pesquisas em laboratório. Mas no paganismo, homem e animal é a mesma coisa. O homem não é a coroa da criação, ou a imagem e semelhança de Deus. Os animais é a mesma coisa. Aí vem o pessoal dizendo, você não pode comer carne porque você é igual ao animal. Eu acho que você que pensa assim. É o que nós chamamos de animalismo. Existe toda uma escatologia por detrás disso. Finalmente, é preciso ativar seus olhos do coração, porque olhar não é o mesmo que ver. Ver é discernir. É preciso sair da aldeia, tirar as traves do olho, mudar as lentes. Jesus disse, acautelai-vos por vós mesmos, para que nunca vos suceda que o vosso coração fique sobrecarregado de glutonaria, de embriaguez, dos cuidados da vida, e aquele dia vos sobrevenha de improviso. O que ele está dizendo é, existem coisas que vão cegar os seus olhos, que vão impedir a sua visão. Jesus falou para João, sobe para cá. O anjo disse para João, sobe para cá. E eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer. Porque, de repente, os anjos começam a adorar, aqueles 4 seres viventes começam a adorar e dizer ao que está sentado no trono. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando, tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. É preciso tirar as traves dos olhos, e a adoração faz isso. Qual é a extensão da obra da cruz? É simplesmente o perdão dos pecados para ir para o céu, ou é a completa aniquilação das trevas, a solução final para o problema do mal? Nós precisamos de uma visão 2020, e para isso, nós precisamos olhar para dentro, olhar ao redor, se contextualizar, olhar para frente, olhar para trás. Fique de pé.